Arquivos Proibidos. O que você faria se estivesse no limite da existência humana, onde a linha que separa a moralidade da sobrevivência se apaga completamente? Existem histórias que desafiam nossa compreensão do que é certo e errado. Histórias trancadas em arquivos que poucos ousam abrir. Hoje, no Arquivos Proibidos, nós vamos abrir um desses arquivos. A história de um avião que desapareceu do mundo. De 45 almas perdidas no coração congelado de uma das mais impiedosas cordilheiras do planeta. Esta não é apenas uma história de sobrevivência. É um mergulho nos arquivos proibidos da condição humana. Esta é a história real e sem censura do voo 571 da Força Aérea Uruguaia. Tudo começou em uma sexta-feira, 13 de outubro de 1972. Para muitos, um dia de superstição, mas para os passageiros do voo 571, era um dia de celebração. A bordo do Fairchild FH-227D, viajava o time de rugby amador Old Christians, junto com amigos e familiares. Eram jovens, cheios de vida, a caminho de uma partida em Santiago, no Chile. A viagem de Montevidéu, no Uruguai, deveria ser rotineira. Mas a Cordilheira dos Andes não conhece rotina. Ela impõe suas próprias regras. Devido ao mau tempo, o avião precisou fazer uma parada em Mendoza, na Argentina. No dia seguinte, apesar das condições ainda instáveis, os pilotos decidiram prosseguir. O copiloto, Dante Lagurara, um piloto experiente, cometeu um erro de cálculo fatal. Enganado pelas nuvens densas que cobriam os picos, ele acreditou que já haviam cruzado as montanhas e iniciou os procedimentos de descida para Santiago. Ele estava tragicamente enganado. O som de metal se rasgando ecoou pela cabine quando a asa direita do avião colidiu violentamente com uma montanha. Em um piscar de olhos, a asa foi arrancada, levando consigo parte da cauda. A segunda asa se partiu momentos depois. A fuselagem, agora um projétil desgovernado, deslizou por uma encosta de neve a mais de 350 km por hora, antes de finalmente parar a 3.600 metros de altitude, em um local que mais tarde seria batizado de Vale das Lágrimas. Dos 45 a bordo, 12 morreram instantaneamente no impacto. Outros sucumbiram aos ferimentos e ao frio congelante na primeira noite. Quando o sol nasceu, apenas 27 restavam, feridos, em choque e completamente isolados do mundo. Nos primeiros dias, a esperança ainda existia. Eles racionaram o pouco alimento que encontraram. Algumas barras de chocolate, garrafas de vinho e biscoitos. Aviões de resgate sobrevoaram a área, mas a fuselagem branca do avião era invisível contra a imensidão branca da neve. Eles gritavam, acenavam, mas ninguém os via. O verdadeiro golpe veio no 10º dia. Roy Harley, um dos jovens, conseguiu consertar um pequeno rádio a transistor. Reunidos em volta do aparelho, com o coração apertado, eles ouviram a notícia que selaria seu destino. As buscas pelo voo 571 haviam sido oficialmente encerradas. Para o mundo, eles estavam mortos. A fome se tornou uma tortura física e psicológica. Desesperados comeram o couro dos assentos, a espuma, pasta de dente. Mas nada disso continha os nutrientes necessários para sobreviver. O corpo humano começou a se consumir. Foi então que, em meio ao delírio da inanição, a ideia mais terrível, o tabu supremo, foi verbalizada. Acho que estou ficando louco, porque estou pensando em comer os corpos. Esta foi a decisão mais difícil que um ser humano pode tomar. Comer a carne de seus amigos, de seus companheiros de time, para poder viver. Foi um pacto sombrio, feito em nome da sobrevivência. Eles justificaram o ato como uma espécie de comunhão, prometendo que, se morressem, ofereceriam seus próprios corpos para que os outros pudessem continuar. Era o último sacrifício. Mas os Andes ainda não haviam terminado. Na noite do 17º dia, uma avalanche soterrou a fuselagem enquanto dormiam, matando mais 8 pessoas instantaneamente.
Os 19 sobreviventes ficaram presos sob a neve por 3 dias, em escuridão total, respirando por um pequeno buraco, ao lado dos corpos dos recém-falecidos. Quando finalmente conseguiram cavar uma saída, a determinação havia se fortalecido. Esperar pelo resgate não era uma opção. Eles teriam que se salvar. Após semanas de planejamento, usando materiais improvisados dos destroços, Nando Parrado e Roberto Canessa, 2 dos mais fortes do grupo, iniciaram a expedição mais improvável da história. Sem equipamento de alpinismo, vestindo várias camadas de roupas e carregando um saco de dormir feito com o isolamento do avião, eles partiram em busca de ajuda. Por 10 dias, eles caminharam pela paisagem mais hostil que se possa imaginar. Escalaram picos congelados, enfrentaram temperaturas de 30 graus negativos e a falta de oxigênio. Em um dos momentos mais épicos, ao chegar ao topo de uma montanha, esperando ver os vales verdes do Chile, tudo o que viram foi uma infinidade de mais picos nevados. O desespero foi imenso, mas eles não desistiram. No 10º dia de caminhada, exaustos e à beira da morte, eles avistaram um homem do outro lado de um rio. Era Sérgio Catalán, um pastor chileno. O barulho da água impedia a comunicação. Parrado amarrou um bilhete a uma pedra e o atirou. O bilhete dizia: "Venho de um avião que caiu nas montanhas. Sou uruguaio. Temos 14 sobreviventes feridos. Onde estamos?" Catalán leu, fez um sinal de que voltaria e cavalgou por 10 horas para alertar as autoridades. No dia 22 de dezembro de 1972, 72 dias após o acidente, o mundo testemunhou o impossível. Helicópteros de resgate chegaram ao Vale das Lágrimas. Dos 45 que embarcaram naquele voo, 16 retornaram. Eles não eram apenas sobreviventes, eram um testemunho da resiliência, da força e dos segredos sombrios que se escondem nos limites da vontade de viver. A história deles, conhecida como O Milagre dos Andes, inspirou livros, documentários e filmes, incluindo o aclamado A Sociedade da Neve. Mas mais do que isso, ela nos força a confrontar uma pergunta desconfortável, uma pergunta que pertence aos arquivos proibidos. Até onde você iria para sobreviver? Se vocês acharam esse vídeo interessante e querem saber mais sobre o assunto, comente aqui embaixo, porque tem muita coisa legal pra gente contar pra vocês. Histórias, lendas, costumes e muito mais. Esperamos que vocês tenham gostado, se inscreva em nosso canal no YouTube e comente aqui embaixo para mais vídeos. E também deixe seu joinha. E até o próximo vídeo.